Olá, queridos, a paz do Senhor. Hoje nós iremos estudar sobre o fogo do avivamento. Para isso, nós iremos ler o texto que está no livro de Levítico, capítulo de número 6, versículos 8 a 13, que diz assim: O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho fino e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará. Deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs, o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar. Deverá ficar sempre aceso. Bem, para os irmãos que já conhecem esse texto, sabem muito bem que esse altar, a qual o texto Levítico capítulo 6 está se referindo, é o altar que ficava na parte externa do tabernáculo do Senhor. E esse fogo desse altar havia sido acendido pelo próprio Deus. Então esse fogo é um fogo que veio de cima, foi um fogo aceso pelo próprio Deus. A responsabilidade, porém, de manter esse fogo aceso era dos sacerdotes. Então os sacerdotes eles tinham a responsabilidade de manter esse fogo sempre aceso. É interessante nós notarmos que ao longo da história, Deus sempre acendeu o fogo do avivamento no coração do seu povo. No Antigo Testamento, o fogo sobre o altar simbolizava a presença de Deus e sua aceitação dos sacrifícios. Já no Novo Testamento, esse fogo representa a obra do Espírito Santo na vida do salvo, trazendo dessa forma paixão, poder e transformação. Muitas igrejas e cristãos começam a sua caminhada com um fervor espiritual. É o fogo em seu coração que é aceso pelo próprio Deus. E a responsabilidade do salvo é cuidar desse fogo. Mas com o tempo, parece que esse fogo ele se apaga no coração dos salvos. Então o que acontece? Como manter esse fogo aceso? Devemos nos lembrar que o avivamento não é apenas um evento isolado, mas uma vida de constante renovação na presença de Deus, o Senhor. Para falarmos sobre o fogo do avivamento, é necessário nós entendermos o que é o fogo do avivamento. O avivamento é uma ação poderosa de Deus que desperta a igreja do sono espiritual, e esse despertar traz renovação, traz arrependimento e traz santidade. Então, quando acontece esse avivamento, quando acontece esse despertamento que é causado por Deus, ele vai produzir renovação, arrependimento e santidade. Com isso, nós estamos aqui dizendo que o fogo do avivamento não é apenas emoção ou empolgação passageira. Não é uma empolgação que dura somente um culto ou uma reunião de oração.
Não, é a manifestação real do Espírito Santo que transforma vidas. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós podemos ver que o fogo está frequentemente associado a Deus. E aqui nós trazemos, por exemplo, 3 textos bíblicos onde nós podemos verificar essa verdade. O primeiro texto está em Êxodo capítulo 3, versículo 2, aonde o fogo ele revela a presença de Deus. Moisés, ele encontrou Deus na sarça ardente. Então ali nós podemos ver que o fogo está diretamente associado a Deus. Nós também temos o texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 18, onde o fogo simboliza a santidade de Deus, que é no Monte Sinai, quando Deus desceu em fogo diante dos filhos de Israel. Em Atos, capítulo 2, versículo 3 e 4, o fogo representa o poder do Espírito Santo. No Pentecostes, línguas de fogo desceram sobre os discípulos. Então, podemos observar que o avivamento acontece quando o fogo de Deus toca os corações, desperta a paixão pela sua presença, restaurando vidas e levando a igreja a um novo nível de intimidade, de compromisso com o Senhor. Agora que nós já entendemos o que é esse fogo do avivamento, que é uma representação do próprio Deus, que é uma ação de Deus, despertando a igreja, trazendo renovação para a igreja, trazendo vida espiritual para a igreja, trazendo fervor espiritual para a igreja, que é o toque de Deus no coração, que desperta a igreja pela paixão, pela presença do Senhor, que restaura a vida, que leva a igreja a um novo nível. É interessante nós agora vemos as características desse fogo do avivamento, do verdadeiro fogo do avivamento. E a primeira característica que nós podemos observar aqui é que o fogo do avivamento produz arrependimento. Existem muitos movimentos por aí que são chamados de avivamentos, mas que no final não passam de movimentos humanos, porque nós não conseguimos observar a produção do arrependimento. Porque o verdadeiro fogo do avivamento, ele produz arrependimento. Todo avivamento genuíno começa com arrependimento. Quando nós observamos o livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 6, ali em torno dos versículos 5 e 7, quando Isaías viu a glória de Deus, ele reconheceu seu pecado e clamou por purificação. A mesma coisa acontece em Atos 2, quando Pedro prega a palavra de Deus e milhares de pessoas se arrependem. O verdadeiro avivamento não apenas emociona, não é um movimento emotivo, mas o verdadeiro avivamento ele vai confrontar o pecado e levar as pessoas ao arrependimento, e dessa forma essas pessoas elas viverão uma vida santa e piedosa diante de Deus. Então, para nós verificarmos se um determinado movimento pode realmente ser chamado de avivamento, nós precisamos analisar se ali está acontecendo arrependimento. Se ali tem pessoas se arrependendo, se ali tem pessoas confessando pecados. A segunda característica do verdadeiro fogo do avivamento é que o fogo do avivamento gera paixão pela oração e pela palavra. O amor, paixão
pela palavra e pela oração, é resgatado quando o fogo do avivamento se manifesta. Quando o Espírito Santo ele enche uma vida, há um desejo crescente por oração e pela palavra de Deus. Os discípulos, após o Pentecostes, em Atos capítulo 2, ali no próprio capítulo 2, versículo de número 42, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina e na oração. Porque o fogo do avivamento produz isso. O fogo do avivamento produz amor, paixão pela oração e pela palavra. Não existe essa de avivamento ter somente gritos de emoção e não se ouvir os gritos de clamor a Deus. Onde a oração ela não é resgatada, onde a palavra, o amor pela palavra não é resgatado, isso não é avivamento verdadeiro. Porque o avivamento verdadeiro, ele vai produzir essa paixão pela oração. Ele vai produzir o amor pela palavra de Deus. Se nós queremos ver o fogo de avivamento em nossas vidas, nós precisamos buscar mais dele em oração e no estudo da Bíblia Sagrada. Nós necessitamos disso. A terceira característica é que o fogo do avivamento capacita para o serviço e para a evangelização. Após serem cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 4, os discípulos saíram para evangelizar com ousadia. Já em Atos 4:31, mostrando assim que o avivamento nunca nos deixa acomodados. Porque há pessoas que dizem estar passando por um avivamento, que as suas igrejas estão passando por um avivamento, mas é um avivamento templocêntrico. Um movimento que acontece só dentro do templo. Não se espalha para o lado de fora. Não há evangelização. Não há pregação pública do evangelho nas praças, nos becos, vielas, nas ruas. O avivamento, ele não nos deixa acomodados. O avivamento, ele nos impulsiona a pregar o evangelho e a servir o próximo. Se há avivamento, haverá almas sendo salvas. Se há avivamento, haverá fome por missões. Se há avivamento, haverá um desejo ardente de levar Cristo ao mundo. A quarta característica e última que nós pontuaremos aqui é que o fogo do avivamento manifesta o sobrenatural de Deus. Em tempos de avivamento, nós podemos observar curas, milagres e manifestações do poder de Deus. No Pentecoste, por exemplo, houve sinais visíveis e maravilhas. O fogo do Espírito Santo traz renovação e transformação a todas as áreas da vida cristã. Agora que nós já entendemos o que é o fogo do avivamento, quais são as características do verdadeiro fogo do avivamento, nós precisamos entender como manter o fogo do avivamento. Porque, afinal de contas, Deus quer que o fogo do avivamento continue queimando em nossas vidas e em nossas igrejas, mas isso exige um compromisso. Em Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13, o texto que nós lemos, Deus ordena que o fogo no altar nunca se apague. Isso nos ensina que nós devemos alimentar continuamente o fogo espiritual que foi aceso em nosso coração. Para isso, destacamos 5 práticas importantes aqui.
Primeiro, abandonar o pecado e buscar a santidade. O pecado, como nós bem sabemos, e a Bíblia mostra isso, por exemplo, em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19, que o pecado ele apaga o fogo do Espírito. Logo, se o pecado ele apaga o fogo do Espírito e nós queremos manter o fogo do Espírito aceso, nós precisamos viver em santidade e constantemente nos arrependermos diante de Deus. Se nós quisermos manter o fogo do avivamento em nossas vidas, é necessário viver em santidade. É necessário nós constantemente estarmos nos autoavaliando. E com isso, nos arrependermos diante do Senhor. Reconhecermos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos e clamar a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Se nós quisermos manter o fogo do avivamento aceso em nossa vida, é necessário abandonarmos as práticas pecaminosas, aquilo que desagrada ao Senhor. A segunda prática importante para nós mantermos o fogo do avivamento em nosso coração aceso é viver uma vida de oração e jejum. Os grandes avivamentos da história começaram com oração intensa. Por exemplo, John Wesley, Charles Finney e outros avivalistas passavam horas em oração. Se nós quisermos realmente o fogo do avivamento queimando em nossa vida, nós precisamos buscar a Deus sem cessar. Precisamos orar. Precisamos jejuar. Precisamos passar tempo com Deus em oração. Precisamos investir em nossa vida de comunhão com Deus, em nossa vida de intimidade com Deus. Precisamos deixar de lado um pouco as tecnologias, o entretenimento barato e passarmos tempo a sós com Deus, em jejum e oração. Se nós quisermos manter o fogo do avivamento aceso em nossa vida, nós precisamos perseverar na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é como lenha que mantém o fogo aceso. Quando meditamos nela diariamente, nós somos renovados e somos fortalecidos. É o que nos diz o Salmo 119, verso de número 105. Então é necessário não somente ler, mas meditar na palavra do Senhor diariamente. E não somente ler e meditar, mas principalmente praticar o que nela está escrito. Se nós quisermos manter o fogo do avivamento aceso em nossa vida, é necessário nós permanecer em comunhão com a igreja. É necessário permanecermos em comunhão com a igreja local. Porque o avivamento ele não é individual. Quando o avivamento vem, ele não vai atingir só uma pessoa. O avivamento não é individual, o avivamento é coletivo. E nós precisamos estar, usando uma linguagem atual, conectados à igreja. Compartilhando, adorando a Deus, crescendo juntos, cultuando a Deus juntos, orando juntos, perseverando na palavra juntos, evangelizando juntos, jejuando juntos, adorando ao Senhor juntos, clamando a Deus juntos, anunciando Cristo juntos. Se nós quisermos mantermos o fogo do avivamento aceso em nossos corações, é necessário sermos obedientes à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer muito nos guiar.
mas nós precisamos estar dispostos a obedecê-lo. Avivamento sem obediência se torna apenas emoção passageira, é apenas um movimento de homem. Quando nós seguimos a direção de Deus, o fogo continua ardendo. E essa direção de Deus vem principalmente de duas formas. A primeira forma como essa direção de Deus vem é pela sua palavra. Nós já temos um direcionamento certo na palavra de Deus. Então, que nós possamos ser obedientes à palavra. Que nós possamos seguir os princípios bíblicos estabelecidos ali na palavra de Deus. Mas não somente assim. A direção de Deus também vem interiormente. Deus nos guia através de impulsos interiores que são produzidos pelo Espírito Santo. Quando nós seguimos essa direção de Deus, nós andamos de acordo com a vontade de Deus. E quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, o fogo do avivamento continua queimando em nossa vida. Com isso, é necessário observarmos que o fogo do avivamento não é apenas uma emoção momentânea, mas é um estilo de vida, de busca intensa pela presença de Deus. Esse fogo do avivamento, ele traz arrependimento, ele traz paixão pela presença de Deus, pela palavra, pela oração, ousadia e manifestações sobrenaturais. Deus deseja derramar o seu fogo sobre nós hoje. Mas Ele também nos chama a nós sermos sacerdotes que mantêm esse fogo aceso diariamente em nossa vida. Então, com isso, que possamos buscar ao Senhor com intensidade, viver em santidade e nos tornarmos instrumentos para espalhar esse avivamento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.